prestando atenção em adoração. Bom dia! Tudo bem? Como amanheceu o seu sábado hoje? Se levantou alegre para vir para a igreja? Mas hoje a igreja é online, né? Então, hoje eu vou contar mais uma historinha do Seno. Lembrando que amanhã é dia das mães. Então eu vou contar sobre as mamães do Seno. O Seno, quando nasceu, ele morava num lugar, ele tinha vários irmãozinhos. E ele morava num lugar assim, onde as pessoas eram um pouco carentes e ficava assim, às vezes difícil para levar tantos irmãozinhos mais o Seno no veterinário. Por isso, ele quando veio para mim, ele ainda não tinha vacina, essas coisas. E a mamãe do Seno, apesar de ter vários filhotes, ela amamentava o Seno e ela gostava do Seno. Mas a mamãe da mamãe do Seno falou que tinha que dar os filhotinhos. E a minha amiga lá levou o Seno para mim. E eu levei ele para casa, mas ele era tão pequenininho, que sabe, ele precisou de uma outra mamãe. E a outra mamãe do Seno foi a Minnie. A Minnie era a cachorrinha que eu tinha. E ela amamentou o Seno, deu mamar para ele até ele ficar grandinho. Às vezes, a vida traz coisas que a gente não espera. Por exemplo, o Seno foi separado da mãezinha dele, mas Deus providenciou uma outra mãezinha para ele. E eles foram amigos até o dia que a Minnie morreu. Foram muito amigos sempre. E você? É amigo da sua mamãe ou amiguinha da sua mamãe? Você obedece a mamãe? Deixa a mamãe feliz com as coisas que você faz? Então, o Seno deixava a Minnie feliz. A Bíblia fala que nós devemos obedecer o papai e a mamãe. Nós devemos deixar a mamãe feliz, ajudar a mamãe nas deveres da casa, evitar ficar sujando as coisas ou esparramando, ajudar a fazer a comidinha, conversar com a mamãe, obedecer. Essas coisas que vocês fazem é o melhor presente que uma mãe pode ganhar de um filhinho. E eu espero que você e sua mamãe sejam muito felizes sempre. Um feliz sábado. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós agradecemos a mamãe que o Senhor nos deu. E pedimos que nos ajude a sermos obedientes e bondosos com a nossa mãe. Que quando ela precisar que nós cuidemos dela, que possamos fazê-lo. E que sejamos sempre alegres e trazendo alegria para a nossa mãe. Em nome de Jesus, amém.
Bom dia, meu querido amigo. Que bom tê-lo aqui conosco. Um sábado abençoado e feliz para você. Que esse dia seja maravilhoso em sua vida. Estamos felizes de tê-lo aqui conosco para mais essa programação, mais esse culto, onde queremos adorar, louvar e glorificar ao nosso maravilhoso Deus. E para iniciarmos o nosso culto, queremos cantar juntos o hino número 9 do nosso inário. Prece ao Trino Deus. Adoração, cântico e louvor. Faz parte da nossa vida. Cante conosco. Vamos orar. Pai maravilhoso, como é bom podermos adorar-te no teu santo dia, em espírito e em verdade, e gratos porque nos concedes um momento de paz em meio ao turbilhão dos acontecimentos dessa vida. Hoje é um dia especial e queremos adorar-te em espírito e em verdade. Queremos pedir a tua bênção sobre cada ouvinte e cada participante que está conosco, que possam sentir-se abraçados pelo teu maravilhoso amor e pela tua graça. Possam ter supridas as suas necessidades pelo poder do teu Espírito Santo e possam assim, Pai, adorar-te e louvar a cada momento. Participa agora conosco, Pai, ao abrirmos a tua palavra. Que através dos nossos lábios o Espírito Santo fale a cada coração e, ungidos pelo teu poder, façamos a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Estamos nos colocando em tuas mãos e o pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é um dia especial porque é comemorado o Dia do Diácono e da Diaconisa. Infelizmente, nós não podemos abraçar você hoje, meu amigo diácono e diaconisa, mas vamos orar especialmente por você em nossas orações particulares, para que Deus possa continuar usando você, que tem sido tão atencioso e tão zeloso pelas coisas de Deus. E oramos para que Deus continue conduzindo, dirigindo a vida de cada diácono e cada diaconisa, pela misericordiosa graça e pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe e que você continue sempre disponível a servir ao Senhor, fazendo sempre o seu melhor. Que Deus o abençoe e o guarde. Eu quero convidar para você para abrir agora a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 1. E eu quero ler com você Provérbios 1, versos 8 e 9.
Você encontrou? Vamos ler então. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amanhã é o Dia das Mães, mas vamos comemorar hoje e eu quero falar um pouquinho sobre algumas mães da Bíblia. George Herbert disse certa vez: uma boa mãe vale por uma centena de mestres. A vida dos filhos está em função da vida das mães. A alegria, bem-estar e a felicidade destas dependem da alegria, do bem-estar e da felicidade dos filhos. Se todos os filhos se compenetrassem dessa dependência, ouviriam e praticariam os conselhos maternos, e só um desejo alimentariam: tornar sua mãe a mulher mais feliz do mundo. A maior realização de uma mãe é ver o sucesso do filho. Você sabe quantas vezes aparece a palavra mãe ou mães na Bíblia? Cerca de 289 vezes. Ao lê-las, notamos que o princípio segundo o qual as mães devem ser honradas é o mesmo princípio junto aos pais, que é repetido várias vezes no Antigo e no Novo Testamento. É o princípio de Gênesis, capítulo 20, verso 12. O mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias que o Senhor aqui na terra te dá. Honra, respeite e abençoe. Mas a pergunta é: o que é ser mãe? Esta é uma pergunta que gera muitas respostas. O dicionário, além de lembrar da característica da geração de filhos, progenitora, qualifica a palavra mãe como uma pessoa muito boa, dedicada, desvelada. Algumas falam que ser mãe é uma missão, outras um privilégio. Mas, como em qualquer outro lugar, existem mães e mães. Amanhã é o Dia das Mães. Dê um abraço especial na sua mãe. A todas as mães queremos desejar as mais ricas bênçãos e desafiá-las hoje. Será que você, mãe, conhece os vários temperamentos e atitudes, bons e ruins, que algumas mães possuem e que nós vamos estudar da Palavra de Deus? Veja algumas. Quem foi a primeira mãe da Bíblia? Você se lembra? É Eva, né? Foi a primeira mãe, primeira mulher, primeira esposa. Esposa de Adão, mãe da humanidade no planeta Terra. Infelizmente, ela foi enganada por Satanás e acabou caindo e acabou trazendo como consequência do seu pecado a morte ao mundo. Foi mãe de muitos filhos e eu tenho certeza que ela fez o seu melhor por todos eles. Você já ouviu de uma mãe chamada Sara? Sim. Ela teve um filho na velhice, com 90 anos, mais de 90 anos. Fruto de uma bênção que Deus derramou sobre ela. Ela acreditou e confiou e ela recebeu um filho de presente, que foi o precursor de todos os filhos de Israel e do povo de Israel do mundo atual. Rebeca, lembra dela? Rebeca é um caso interessante. Ela teve 2 filhos e dos seus filhos surgiram 2 povos distintos. O relato disso está em Gênesis, no capítulo 25, versos 21 e 22. Esaú e Jacó.
Dois filhos diferentes, temperamentos diferentes. Um se tornou um grande guerreiro e outro se tornou o precursor daquilo que viria a ser o povo de Deus posteriormente, o povo de Israel. De Jacó, 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que estão por aí até hoje, honrando e louvando o nome de Deus. Há uma outra mãe interessante na Bíblia. Uma mãe que estava muito aborrecida, chateada. Lia. Lembra da história de Lia? Ela foi a filha mais velha, a irmã mais velha, que foi dada a Jacó por Labão, depois de 7 anos de trabalho. Mas, como a Bíblia diz, Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E como consequência disso, Lia ficou chateada, aborrecida, triste, porque ela se sentia desprezada pelo marido. É realmente uma situação desagradável. Mas ela é caracterizada por ser aborrecida, ser chateada, ser triste. Lembra de Joquebede? Joquebede foi agraciada por Deus, por um filho, homem, numa missão, numa época em que era proibido ter filhos. Os filhos que nascessem seriam lançados ao mar. E Joquebede teve então Moisés. E é interessante no caso de Joquebede, ela foi agraciada por Deus para criar o seu filho, recebendo em troca pagamento da filha de Faraó, para que ela cuidasse, amamentasse e educasse o seu próprio filho. Não é uma coisa interessante? Fantástica, não? Há outras mães também. Mães que esperaram o filho voltar de uma guerra, mas ele não voltou. Mães que se entristeceram porque o filho acabou não voltando da guerra. E em Juízes, no capítulo 5, no verso 28, conta a história da mãe de Cícera. Não fala nem o nome dela, mas foi uma mãe que ficou esperando o filho voltar. Mas ele não voltou. Ele acabou sendo morto por uma mulher em sua luta contra o povo de Israel. Há uma outra mãe que teve uma história muito triste. Noemi. Perdeu o marido, depois perdeu os 2 filhos. Sofrida, viúva, sem filhos, mas Noemi nunca perdeu a esperança. E o seu testemunho, a sua fidelidade, fez com que a sua nora, Ruth, viesse a fazer parte do povo de Deus. E Ruth, a nossa próxima mãe, no livro de Ruth conta essa história, a mãe que levou a descendência ao rei Davi. E se você olhar na genealogia de Jesus em Mateus, no capítulo 1, você vai perceber que o nome de Ruth, uma moabita, aparece na genealogia de Jesus. Uma mulher que abdicou de suas crenças, do seu povo, da sua vida, para viver com a sogra, de onde ela foi encaminhada, e ali ela se tornou mãe. Beleza, que vida boa! Léo trouxe de volta a felicidade para a triste Noemi, que havia sofrido tanto na vida anterior. Há uma mãe perseverante em oração também. Você deve já ter ouvido falar em Ana, mãe de Samuel. Ela orou, mesmo sendo estéril, fervorosamente, para que Deus lhe desse um filho. Ela não perdeu a confiança em Deus. Quando o filho nasceu, fez o seu melhor. Criou-o até a idade
em que ele desmamou, em que ele podia ir para o templo, e então levou-o para o templo e entregou-o nas mãos do sacerdote Eli. E ali Samuel começou a servir e veio posteriormente a tornar-se sacerdote do povo de Israel. Em resposta à bênção que Deus lhe deu, ela deu o filho para Deus, para a obra de Deus. E como resultado dessa sua dádiva e dessa gratidão, Deus ainda a abençoou com outros filhos. Você pode ler essa história em 1 Samuel, no capítulo 1 em diante. Há uma outra mãe chamada Abigail. Abigail foi uma mãe prudente. Ela intercedeu junto a Davi em relação ao seu esposo. E a sua prudência, a sua nobreza, resultou no salvamento da vida do seu marido e dos seus servos. Essa história está lá em 1 Samuel, no capítulo 25, nos versos 18 a 35. Uma mãe que fez a diferença na vida de algumas pessoas. Batseba, você deve ter ouvido falar da história dela com Davi, o rei. É uma história conturbada e tudo mais. Mas ela fez um pedido não muito adequado para o seu filho quando era rei, intercedendo pelo filho de uma outra mulher. Ela tentou interceder para que o rei lhe desse algumas regalias ao filho de outra mulher que estavam reservadas somente a um rei. Mães imprudentes, que às vezes, no afã de querer ajudar, acabam fazendo alguma coisa que poderia ser melhor. Mas há mães terríveis também. E uma delas que a Bíblia trata a história é a mãe chamada Jezabel. Além de ser uma péssima esposa, incitando o marido para o caminho do mal, era uma mãe com um coração perverso. Possuía muita maldade em seu coração. E ela acabou levando toda a sua família à apostasia, e como sua influência, resultado da sua influência, ela levou toda uma nação de Israel a adorar deuses pagãos. Eu gosto da Bíblia porque ela traz histórias de mães boas, mães maravilhosas e mães perversas, mas a Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas. Ela mostra todas as facetas que o ser humano tem e que podem ser mudadas pelo poder de Deus. Há uma outra mãe chamada Atalia. Essa foi uma usurpadora do trono do rei de Judá. Ela chegou ao ponto de matar, quando seu filho morreu, o rei, ela chegou ao ponto de matar toda a família real e usurpou o trono, ficando no lugar do rei. E, através da sua influência, ela levou o povo a se afastar do Deus verdadeiro também. Mães. Mas há mães boas. Há mães que cometeram atos terríveis. Quando a cidade de Samaria foi cercada pelos exércitos do rei Ben-Hadad, rei da Síria, uma mãe cozinhou seu filho e comeu. Numa época de terrível escassez de alimento e de muita fome, ela ficou tão desesperada que acabou comendo o seu próprio filho. Triste, não? Essa história já se repetiu algumas vezes em momentos de extrema necessidade. É triste, mas essas coisas ainda acontecem.
Há mães não cristãs que, mesmo quando o filho morre, ao encontrar o profeta Eliseu, essa mãe sunamita, ela fala que está tudo bem. E quando ela conta que o filho morre, o profeta vai lá e ressuscita o filho e tudo realmente fica bem. Uma mãe triste, mas que não entrou em desespero, porque aprendeu a confiar no Deus verdadeiro, que era o Deus de Eliseu. Tornou-se também o seu próprio Deus. Interessante. Mas pessoas que se voltaram para Deus. Você já ouviu falar de Rispa? A história de Rispa é uma história bem interessante. Quando seus filhos foram mortos devido a lutas tribais que havia naquela época, e os corpos foram colocados em determinado local, ela não permitiu que aves de rapina, nem animais do campo viessem e dilacerassem o corpo dos seus filhos mortos, porque era uma mãe protetora. Ela cuidou, mesmo dos filhos depois de mortos. É uma história triste, mas mostra o cuidado e o carinho de uma mãe. Há uma outra mãe que eu quero falar para você, talvez a mãe mais conhecida de todas. Isso, Maria, a mãe de Jesus. Ela procurou ser uma mãe submissa à vontade de Deus e não foi fácil o que ela passou. Ela se colocou nas mãos de Deus e então ela procurou fazer o seu melhor e ensinou seus filhos a temerem ao Senhor. Foi a primeira professora de Jesus e prestou um grande serviço à humanidade ao educar seu filho. E com 12 anos ele já estava no templo discutindo com os doutores da lei, ensinados pela mãe, os princípios da vida cristã. E como resultado, Jesus nunca a abandonou. A respeitou, tratou bem, e quando Jesus foi crucificado, ele pediu ao seu maior amigo, João, que cuidasse da sua mãe. Vejam, a gratidão do filho pelo que a mãe fez. Há também Isabel, prima de Maria, mãe, esposa de Zacarias, e ela teve um filho com uma missão especial, João Batista. Homem cheio do Espírito Santo, e já no ventre da sua mãe, João Batista também foi o precursor de Jesus, teve essa missão especial e também foi quem batizou Jesus. Você encontra essa história em Lucas, no capítulo 1, nos versos 15 e 41. Você lê o encontro de Maria com Isabel, é uma coisa bonita. Certamente Isabel fez o seu melhor para que João Batista fosse o homem quem foi. Há uma mãe bem interessante. Ela não era do povo de Israel, era cananeia. E ela é conhecida como uma mulher cananeia, que foi atrás de Jesus pedindo que Jesus curasse a sua filha. E quando Jesus disse para ela que não estava pronto, não estava a serviço daqueles que não eram judeus, e falando em cachorrinhos, ela se rebaixou ao nível de um animal, de um cão, para assim receber o que insistentemente pediu: a cura da sua filha. Você encontra esse relato em Mateus, no capítulo 15, nos versos 27 e 28. Há uma outra mãe que fala-se pouco dela. Não se fala o nome. Ela é conhecida como a mãe de Rufo. É mencionada em Romanos, capítulo 16, verso 13. E a palavra de Deus menciona que a mãe de Rufo era uma mãe dedicada. E o apóstolo Paulo a considerava como a sua própria mãe.
Não se fala muito dessa mulher, mas ela teve uma grande influência na vida dos seus filhos. Um reconhecimento por eles. Há uma outra mãe. Aqui, na realidade, são duas mães. A avó, a mãe de Timóteo. Eunice, filha de Lloyd, sua mãe, de quem recebeu boa educação e tornou-se uma boa educadora para seu filho Timóteo. Paulo diz que ela era uma mãe de uma fé não fingida. E seu filho Timóteo tornou-se um grande pastor, pregador da palavra, e levou mensagem a muitas pessoas. Você encontra essa história em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 5. João é distinguido dos outros apóstolos como o discípulo a quem Jesus amava. Lá em João, no capítulo 21, verso 20. E parece que João alcançou preeminentemente um grande grau de amizade com Jesus Cristo. E recebeu muitas provas de confiança do amor do Salvador. Foi ele um dos 3 a quem Jesus permitiu testemunhar a sua glória no Monte da Transfiguração. Foi ele um dos 3 que estavam próximos de Jesus quando Jesus suou gotas de sangue pela angústia e tristeza que ele estava passando antes da sua morte. E foi o único que o relato bíblico diz que estava junto a Jesus quando ele estava dependurado na cruz. Junto à mãe de Jesus e mais algumas mulheres que ali estavam. E a ele, Jesus confiou o cuidado da sua mãe. João também foi um homem que fez um papel importante em relação às mães. Jesus conhece os fardos de todas as mulheres, você sabia disso? Aquele homem que devolveu a viúva de Naim, o seu único filho, que estava a caminho da sepultura, hoje ele também se sente tocado pelas dores, angústias e ais da mãe sobrecarregada. Aquele que devolveu a Maria e a Marta, o seu irmão, de dentro do sepulcro, que derramou lágrimas de simpatia junto à sepultura de Lázaro, que perdoou Maria Madalena e não esqueceu da sua mãe quando em agonia estava suspenso na cruz, que apareceu às lacrimosas mulheres na manhã da ressurreição e fez destas mulheres as mensageiras de que Jesus ressuscitara, o Salvador ressurreto, dizendo assim: eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Ele é o melhor amigo da mulher hoje, sempre está pronto a ajudá-la em suas necessidades. Nele você pode confiar, querida mãe. Quero contar uma história para finalizar. Emanuel foi ancião de uma igreja onde eu trabalhei como pastor. Homem maduro, fiel e temente a Deus. E também foi um grande amigo nosso. Mas nem sempre foi assim. Emanuel nasceu literalmente na igreja. A igreja era na casa onde os pais dele onde eles moravam. As pessoas se reuniam ali e ali era a igreja. Foi ali que ele nasceu. Foi crescendo, sua mãe dedicada foi instruindo, fiel, trabalhadora. Ela fez o seu melhor para educar Emanuel e os seus irmãos. O tempo foi passando,
Emanuel foi estudando, fez o curso superior de odontologia, depois fez jornalismo, tornou-se um homem de sucesso. Entretanto, junto com o sucesso veio também o abandono lentamente da vida ligada à igreja. Envolveu-se com diversos tipos de amigos, acabou unindo-se a sociedades secretas. Entretanto, ficou famoso porque as suas cirurgias, como cirurgião dentista, ele usava o hipnotismo. E, segundo as palavras que ele me falou, as cirurgias eram limpas, ou seja, ele hipnotizava a pessoa e não havia sangramento. Foi crescendo em seu trabalho, em sua posição social, tornou-se finalmente diretor de um grande hospital, numa das grandes capitais do Brasil. Sua mãe, triste devido ao abandono do filho, da vida religiosa, orava todos os dias por ele e todos os sábados jejuava e intercedia por seu filho. Orava para que ele voltasse aos braços de Jesus. Certo dia, Emanuel está indo para o seu trabalho no hospital, onde ele era diretor. Quando à entrada do hospital, ele caiu com um ataque cardíaco fulminante. Foi levado para a sala de reanimação. Tentaram reanimá-lo de todas as formas, não conseguiram. Finalmente colocaram-no numa salinha à parte, onde ficou para esperar até que fosse avisados os familiares do acontecido, até que fosse feito o atestado de óbito e fosse dado seguimento para, então, sepultamento dele. Nesse recinto, deitado numa maca, aguardando a sua liberação, repentinamente ele despertou. Ao olhar para o lado, ele viu que havia um anjo sentado ali, diante dele. E este anjo, olhando para ele, disse: "E agora? O que será de você? Você está morto. Você já era." E então o anjo disse para ele o seguinte: "Eu estou aqui, enviado por Deus, em resposta às orações da sua mãe." A mãe de Emanuel havia orado e jejuado pelo retorno do filho para a igreja, para os pés de Jesus, durante 20 anos. E agora já fazia cerca de 18 anos que ela havia falecido. E então o anjo novamente perguntou: "Você está morto. E agora? O que você quer?" Ele tomou então uma Bíblia que havia na mesinha ao lado do local onde ele estava, colocou a Bíblia aberta sobre o peito e disse: "Eu quero uma nova oportunidade." E esta lhe foi dada. Quando passei nesse distrito, tive o privilégio de ter um ancião, depois de literalmente ter morrido. E minha esposa chegou a ver o exame de eletrocardiograma dele e ela disse que era um absurdo, ninguém acreditava que ele estava vivo ainda. Essa história me foi contada na mesa de jantar da minha casa, no final de sábado, em que passamos juntos com reuniões aquele dia, treinamentos, e no final do dia levei-o para casa para comermos um lanche, para conversarmos um pouco. E então ele me contou a sua história. Foi para mim como um pai. Ele me considerava como filho. Mas o que eu mais admirava nele é que ele me respeitava como pastor. Sabe, aqui nós vimos exemplos de diversos tipos de mulheres. E aqui você vê um exemplo do poder da oração de uma mãe dedicada. Uma mãe fiel, que vivia o cristianismo em seu lar. Existem muitos tipos de mães neste mundo. Umas amando mais, outras menos.
Umas trabalhando, outras atrapalhando, né? Mas todas têm uma missão: instruir os filhos a serem servidores do Senhor Jesus. Hoje uma singela homenagem a você, mãe, a todas as mães que têm se dedicado a fazer a sua obra em prol do seu filho. Filhos, lembre-se de demonstrar um pouco de carinho para a sua mãe. Amor, afeto. E faça isso enquanto ela está viva. Talvez ela não seja a perfeita mulher que você gostaria que ela fosse. Talvez ela tenha alguns defeitos que você não gosta. Mas tenho certeza que ela, mesmo assim, mesmo em meio a tantos defeitos, ela ainda ama você. As palavras do Salmo 131, verso 2 diz o seguinte: como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Jesus quer aquietar-te nos braços dele. Permita que ele conduza você e que ele torne você um instrumento cada vez melhor, mesmo com todos os defeitos que você tem, mesmo com todas as falhas que você comete, que você possa permitir que Cristo Jesus conduza os seus passos e a sua vida pelos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero cantar com você Não Me Esqueci de Ti. É um hino que mostra que mesmo que a mãe se esqueça do filho, mesmo que a mãe deixe de lado, Jesus nunca esquece de você. Cante conosco. É o 499 do nosso inário, Não Me Esqueci de Ti. Louve a Deus. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta,
Vamos orar? Querido Deus e bom Pai, somos gratos a Ti pela proteção e o cuidado que tens tido para conosco como Teus filhos, pelo carinho com que guiaste a nossa vida e pelos cuidados que oferece a cada um dos Teus filhos. Que compreendamos as diferenças que existem nas pessoas e que venhamos entender que Tu és maravilhoso e Tu podes fazer muitas coisas boas em nossa vida. Mesmo que nossa mãe se esqueça, Tu nunca te esquecerás de nós. Essa certeza nós temos. E com essa certeza, queremos colocar-nos em Tuas mãos, pedindo que Tu nos conduzas, nos concedas um restante de dia maravilhoso e abençoado em Tua presença, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, um restante de sábado feliz para você, que Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se de curtir a nossa página. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe para que outras pessoas também possam receber essas mensagens e conhecer um pouco mais do maravilhoso amor de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia maravilhoso.